E aí, meu povo? Tudo bem? Gente, hoje a live vai ser específica para cirurgia bariátrica, tá? Visto que muita gente estava me perguntando sobre a minha cirurgia. Para quem não sabe, eu fiz a cirurgia bariátrica. E para isso, e por conta disso, eu resolvi chamar o meu cirurgião, que é o Dr. Jaime Teles. Ele atende na clínica Susan Clean, aqui na região. E eu separei algumas perguntas de vocês, tá? Eu separei bastante perguntas. E eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar os comentários enquanto eu estiver com o doutor aqui, tá? Porque tem bastante perguntas e pode ser que a sua dúvida esteja exatamente nesse bloquinho de notas aqui, tá? Então fiquem tranquilos quanto a isso. Depois a gente vai liberar os comentários para quem quiser perguntar o que quiser realmente. Deixa eu ver se o doutor... Se ele já... Ele ainda não solicitou. Doutor, faz o seguinte, sai da live e entra de novo que vai aparecer. Tô bonita hoje, gente? Deixa eu ver. Esperar. Aí depois, se vocês quiserem, a gente conversa um pouquinho de fofoca. Então, eu coloquei um filtrinho aqui pra melhorar. Vamos ver. Acho que agora o doutor vai entrar. Olá! Oi, Gabi, tudo bom? Tudo bem, doutor? Boa noite. Boa noite. Já estou te agradecendo por a gente poder participar com você dessa live aqui, então, a respeito de cirurgia bariátrica. Imagina, vamos lá. Eu vou fazer então as perguntas para você. Perguntas que são também dos seguidores, tá? Já te adianto. Vou desativar agora os comentários, tá? Para que a Ok. gente possa realmente tirar as dúvidas de quem quer saber mais sobre a bariátrica, quem tá nesse processo para fazer a bariátrica, quem tem qualquer tipo de interesse, tá bom? Só um minutinho, deixa eu desativar. Vamos lá. E, gente, fiquem acompanhando porque é super interessante. Esse é o Dr. Jaime. Ele é o meu cirurgião. Foi ele quem me operou no dia 15 de janeiro. Vão fazer 4 meses aí que eu fiz a bypass. Doutor, apresente-se e fale no que o senhor é especializado e tudo mais. Ok. Eu sou o Dr. Jaime Teles, como você falou. Eu faço parte da equipe cirúrgica da Susan Clean Viva Light, na parte com relação à cirurgia bariátrica, ok? Eu sou membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva e membro titular também do Colégio Brasileiro de Cirurgia Bariátrica. Então, estou aqui à disposição para tirar dúvidas dos seus internautas, né, sobre a cirurgia bariátrica. Os lugares que você atende é Mogi, Suzano, tem algum outro lugar em específico ou não? Ah, tá. De atendimento mesmo em consultório, a matriz é em Suzano e tem uma unidade em Mogi. Depois eu coloco até o endereço para os seus internautas. E a gente faz alguns ambulatórios. Eu faço o ambulatório com alguns convênios também, como a Intermédica, que eu faço ali em Mogi das Cruzes também, tá? Mas são só esses 3 lugares que eu estou atendendo atualmente. Legal. Doutor, para quem ainda quer ingressar nesse mundo e saber mais realmente sobre a cirurgia bariátrica, o que é a cirurgia bariátrica? Tá. Primeiro, tem que saber o que é obesidade, tá? A definição. A obesidade é uma doença. Tá? Isso é importante o pessoal saber. Então, é uma doença crônica, metabólica, e que se caracteriza pelo acúmulo de peso, mas pelo acúmulo de gordura no indivíduo, tá? E essa gordura vai causar algumas alterações, ou várias alterações, que vão afetar a saúde dessa pessoa. Sendo assim,
Hoje, a gente tem como recurso a cirurgia bariátrica, onde ela pode... Hoje tem 2 cirurgias muito feitas no Brasil, o restante são pouco, então acho que é bom a gente ressaltar 2. Uma cirurgia seria a cirurgia de redução do estômago, que seria com desvio intestinal, que é o bypass. A E a outra bypass, que foi a que eu fiz, inclusive. Isso. E a outra cirurgia seria só uma restrição do estômago também, sendo o que a gente chama de cirurgia de sleeve. Se te interessar, acho que dá tempo, eu vou dar uma mostrada para o internauta o que é uma cirurgia, o que é outra, porque é rápido isso, tem um desenho dela Qual aqui. é a diferença, então, entre a sleeve e a bypass? Tá? Deixa eu só modificar aqui. Um momentinho, vocês já voltam a me ver, ok? Tá. Tá. Deixa eu só desconectar, porque... Pode ver os comentários para a galera ir falando. Dá para ver, né? Dá. Tá. Então, isso aqui seria a cirurgia de sleeve. Ela é uma cirurgia restritiva. Então, ela só restringe a entrada do alimento. Esse todo seria o estômago. O alimento, normalmente, ele entra pelo esôfago, cai no estômago, fica um tempo lá para sofrer ação do ácido digestivo, né? Que seria o ácido gástrico. E depois, aqui tem uma válvulazinha que chama piloro, que abre e esvazia o estômago. Quando a gente faz essa cirurgia de sleeve, a gente vai tirar 2/3 excedentes do estômago. Então, a gente vai desconectar aqui de aderências que ele tem ao baço e vai cortar e grampear, criando esse tubo que você está vendo vertical, ok? Esse tubo vertical vai mais ou menos caber por volta dos 300 ml de alimento. Antes cabia por volta de 1,5 litro. Tá? Uhum. Então, essa é a cirurgia restritiva. Você pode ver que não tem costura com o intestino. Agora, o alimento ele entra nesse estômago mais fino, estômago slim, vai ter um tempo que ele vai sofrer a ação do ácido que tem aqui, abrindo o piloro, que é aquela válvula, ok? Ele vai esvaziar e o alimento vai para o intestino delgado, aonde vai sofrer aí o restante da digestão e absorção. Essa é a cirurgia de sleeve. Então, ela é uma cirurgia restritiva, meramente restritiva, ok? Tá. Agora a gente vai ver sobre a bypass. Agora eu vou mostrar o bypass. O bypass é que você fez. Olhando, ela é mais complexa pelo que você está vendo, até porque você tem costuras com o intestino. Então, agora o alimento, onde cabia 1,5 litro de comida, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma secção grampeando e cortando, ok? Essa parte do estômago, subindo esse grampeamento e criando um novo estômago, que a gente chama de pouch, ou bolsa. Esse é o novo estômago. Como ele foi todo cortado e grampeado, não tem como o alimento passar mais para outro estômago e nem sair daqui. Então, chega aqui no intestino... Ou seja, foi feito um novo estômago. O novo estômago está criado aqui. Aí a gente, para fazer agora esvaziar esse alimento, a gente vai aqui embaixo no intestino, mais ou menos a 1 metro do intestino fino, chama jejuno, corta esse intestino e leva esse intestino lá para cima. Então, a gente cortou aqui, essa parte estaria aqui, onde está cortado. A gente leva para comunicar o estômago com o intestino. E conecta lá embaixo o intestino com o intestino, senão essa aqui ficaria aberta a boca, não teria onde esvaziar. O que acontece agora? O paciente entra o alimento no estômago pequeno, então é uma cirurgia restritiva também, igual ele aguenta, o meu estômago hoje aguenta quanto de líquido, doutor? 30 ml. 30, 40, talvez hoje um pouquinho mais, tá? Então, o que a gente vê? A gente cria um estômago de 3 centímetros a 4, que vai caber esses 30 ml que você comentou. Agora o alimento ele entra, ele fica um pouco nesse estômago pequeno e depois ele passa por essa comunicação, que a gente chama de anastomose, entre o estômago pequeno e o intestino. E o alimento vai por aqui, vai indo, seguindo o seu caminho natural. O outro estômago não recebe mais alimento. A gente chama a parte excluída do estômago, chama estômago excluso. Tudo que produzir de secreção desse estômago vai agora esperar o piloro abrir também. Quando abrir, vai passar por o segmento do duodeno. Tudo que vem da vesícula, do fígado e do pâncreas, que está aqui embaixo, vai desembocar no duodeno também. E esse suco digestivo vai ter contato com o alimento a mais ou menos 1,5 metro para baixo. Ele já não tem mais contato com o alimento aqui, porque não entra mais alimento no estômago excluso. Mas você vai ver que ele vai ter o contato. Então, é uma cirurgia que a gente chama de mista. Por quê? Porque ela leva uma restrição e ela leva também um grau de desabsorção. Tá? Ela é considerada mais complexa por alguns porque você tem costuras intestinais para estar fazendo.
Mas nós aqui da América Latina, aqui na América do Sul principalmente, é a cirurgia que a gente ainda mais realiza, que a gente considera ela padrão ouro. Até hoje é a mais feita tanto no país quanto na América Latina, então. América Latina ainda ela é exclusiva. Agora, mundialmente, hoje é uma opção muito mais para o sleeve. É uma cirurgia mais rápida, ok? E que você não tem que fazer costura com a parte gastrointestinal. Porque, tá? Resumidamente, para o português, assim, claro, eu cortei, na verdade, você cortou o meu estômago e também o meu intestino. Foi isso, sim, né? Sim, mas você tem uma vantagem com essa cirurgia também. Ela é reversível, porque se algum dia precisar, lógico que não é o que a gente pensa em fazer, mas der algum problema e que a gente precisa reverter, como o teu estômago, o outro que está excluso, está lá dentro, a gente consegue fazer a reversão e ficar tudo como era antes. Já o sleeve é irreversível, porque se você lembra da outra, a gente tira o segmento que a gente criou e sai fora. Então não tem o sleeve. A gente só fica com esse. Esse aqui a gente tira fora. Tá? Ele não fica lá dentro. Então ela não tem como ser reversível. Mas a cirurgia, nesse caso da sleeve, ela é aberta ou ela é por pinça da mesma forma que foi a minha? Tá. Ela pode ser tanto aberta, fazer essa cirurgia aberta, como ela fazer por videolaparoscopia. As duas cirurgias hoje são por videolaparoscopia. O padrão ouro, a gente até comenta que seria aquele bypass que foi feito em você por videolaparoscopia. Porque a videolaparoscopia trouxe muito mais facilidade para a cirurgia, em termos de deixar o estômago menor, em termos de ter menos complicação e, vamos dizer, a recuperação do paciente. Ela é fantástica, não tem corte, não tem nada, e vai evitar outras complicações que poderia advir do corte cirúrgico na pele. Tá ok? Entendi. Vou botar minha imagem aqui, ok? Tá. Doutor, referente ao como método, você já explicou como é feito. Referente à comorbidade, o que seria comorbidade para a gente começar a explicar como que essa cirurgia pode ser recomendada para alguém? Tá. Eu sempre defini comorbidades como as doenças filhinhas da obesidade. Tá? A obesidade é o problema. Junto com ela, vem algumas doenças filhinhas que a gente chama. Então, vem a hipertensão, pode vir um diabetes tipo 2, o colesterol, triglicérides alto no sangue, que seria a dislipidemia, a apneia do sono, né? Várias patologias que a gente tem, que hoje a gente chama de comorbidades. Devido ao Covid hoje, ficou fácil falar em comorbidade, porque todo mundo já sabe que seriam essas doenças. Mas antes dele, a gente usava comorbidade mais para essas doenças filhas da obesidade. E que se você operar a obesidade, você vai criar uma situação de resolver a maioria dessas comorbidades. Entendi. Quando essa cirurgia acaba sendo recomendada para alguém? Quando ela tem essas comorbidades, mas você consegue dar algum exemplo? Tá. Antes disso também, você viu que a gente operou o estômago sadio para fazer o quê? Para criar uma tentativa, não tentativa não, para levar o paciente a uma melhora de várias outras doenças, ok? Então, a gente mexe no estômago sadio, no aparelho digestivo, fazendo umas mudanças, e com isso a gente trata a obesidade e as suas doenças. Agora, quem teria indicação? Normalmente, aqueles pacientes que têm mais de 40% acima do peso ideal, tá? Então, vamos dizer, o paciente que é para pesar 60 quilos, ele pese 100 quilos. Então, ele, teoricamente, teria indicação à cirurgia, desde que ele tenha tentado perder peso antes, pelo tratamento clínico, tudo como a gente vê. Aqueles pacientes também que fizeram a tentativa de perder peso com tratamento clínico, tá? E não obtiveram, nesse tempo, esses com índice de 40, não obtiveram resultado satisfatório. Ou foi por pouco tempo, tá? E quando a gente fala em tratamento clínico, a gente fala desde a mudança nutricional, desde a atividade física, mudança comportamental e tudo, tá ok? Esses casos teriam. E pacientes que às vezes eles não têm esse índice de 40. Esse índice, para ser calculado, a gente pega o peso do paciente e divide pela altura ao quadrado. Vai dar que aí a gente acaba calculando o IMC, seria isso? O IMC, índice massa corpórea. Esse número, quando der acima de 40, teoricamente o paciente tem indicação à cirurgia. Quando ele tiver entre 35 e 40, se ele tiver essas doençazinhas que eu falei, que você falou, as comorbidades. Não, as comorbidades, né?
Eu falo doençazinha porque eu falo doença filha, mas não tem nada de doençazinha, é doença grave. Se ele tiver essas comorbidades, que a gente comentou agora de hipertensão, apneia, alguma artrose, hérnia de disco, ok? A diabetes, que eu acho que já comentei, né? Se ele tiver essas comorbidades, junto com o índice acima de 35, você consegue a autorização dos convênios para fazer o procedimento da cirurgia bariátrica. Vamos agora pular para a pergunta dos seguidores. Então, para quem está aqui assistindo, eu abri a ferramenta de perguntas. Essas perguntas estão com os nomes de vocês, que foram vocês mesmos quem fizeram. Eu escolhi uma por uma, as mais interessantes eu coloquei aqui. Doutor, a Lari Vitória perguntou, a partir de quantos anos consegue fazer a cirurgia bariátrica? Eu vou responder para você então, Gabi, porque às vezes eu não ouço o nome da internauta adequadamente, tá? Então é o seguinte, hoje, pelo CFM, Conselho Federal de Medicina, de 16 anos a 65 anos. Pela ANS, a gente vê que a maioria dos convênios ainda vão pela ANS e tudo, mas eles usam de 18 a 65 anos. Quando você pega menor de idade... precisam de toda uma... Os 16 precisam de toda uma autorização dos pais, com certeza, né? E outra coisa, precisa muitas vezes de mais de uma opinião de um endocrinologista, tá? E muitas vezes até de um pediatra junto. Mas mais de uma opinião de um endocrinologista para comentar que essa paciente realmente tentou o que tinha que fazer. Hoje em dia, essas comorbidades vão atrapalhar muito para que ela tenha, né? Vão atrapalhar muito para ela. Ou, em alguns casos que a gente vê desses pacientes também, o pediatra trabalha muito para quê? Para mostrar que essa pessoa também, essa menor, já cresceu, não tem mais o que crescer e tudo, para a gente poder fazer uma cirurgia, ou um sleeve ou um bypass nela. Entendi. A Anne perguntou, essa cirurgia tem o mesmo resultado para quem já passou por alguma gestação? Anne, obrigado. Boa pergunta essa aí, né? Então, tem o mesmo resultado. Não tem problema nenhum, o mesmo resultado. Se já passou por gestação ou não. Normalmente, a cirurgia do bypass, que é aquela mista que você comentou, que eu fiz o segundo comentário. A média de perda de peso é 40% do peso inicial. Então, de 100 vai para 60. E o sleeve, a média de peso é entre 30 e 35. Tá certo? Começa que eu pego um pouco menos. Não é essa experiência pessoal que eu tenho, essa é de literatura. A minha pessoal, o sleeve, na minha casuística, com meus pacientes, eles perdem o mesmo que o bypass, muitos até perdem mais. É uma cirurgia. Então, isso acaba já desmistificando quem acaba falando que a sleeve emagrece menos ou que a sleeve demora mais para perder, para você, no seu caso, tipo, os seus pacientes muito acabam perdendo igualmente. Até o 9º mês, igualzinho. Depois o bypass, às vezes, que leva vantagem. O que a gente não sabe ainda, e vai observar, é com o passar do tempo. Se esse sleeve pode reganhar, né, ou recidivar a doença, vamos dizer, e começar a reganhar um peso com menos tempo do que aquele paciente que realizou bypass. Tá? Vamos lá. A Jennifer Nascimento perguntou. Eu estou com quase todos os laudos prontos, com todos os laudos já prontos. Eu terei que refazer tudo após a pandemia? Jennifer, não. Se você fez os exames, ele tem uns 6 meses de garantia de a gente usar os seus exames, principalmente seus laudos. Precisa ver só se você tem algum problema cardiológico ou não. De repente, você tem uma pressão extremamente alta. Então, era bom renovar o cardiologista pelo menos em 3 meses, de 3 em 3 meses, caso precisar, porque você fica mais atualizada. O que a gente faz é só renovar um exame de sangue, mas é o exame de sangue básico, não tudo que você já fez. Você vai ter exame pré-operatório para chegar lá para o anestesista e mostrar um exame, vamos dizer, mais recente para você. Mas o mais importante, Gabi, para essa paciente é o seguinte: enquanto ela está esperando para operar, não saia do ritmo que ela está fazendo para perder peso, se manter legal. Não entra nessa de comer tudo agora nesse momento, porque senão torna a cirurgia mais difícil. Ela não pode sair, entendeu? Do que ela está fazendo. Ela tem que se manter em tudo que ela está, ou foi orientada a fazer pela nutricionista, por todo mundo, para ser operada. Eu sei que é difícil, mas é se manter, tá?
Maravilha. A Carol Corsi perguntou, como faz para não voltar a comer tanto como comia antes da cirurgia? Ô, Carol, você vai perceber que no primeiro ano, mesmo você querendo, você não consegue. Não consegue. Eu Não. falo isso por experiência própria, não consegue mesmo. Eu não fui muito, vamos dizer, esclarecedor na animação que eu fiz, mas a gente, quando faz as duas cirurgias, a gente tem ali uma retirada do estômago que ele produz um hormônio chamado grelina, que é o único hormônio que a gente tem que nos dá fome. Você entendeu? Então, quando a gente corta aquele lugar que produz muito essa grelina, que tem células que produzem aquela grelina, nós vamos demorar um tempo, mais ou menos de 1 ano, para outros lugares, seria no caso o intestino fino, a começar a produzir grelina de novo para a gente ter fome. Tá? Então, nesse 1 ano, a gente vai ter essa dificuldade. Nos primeiros meses, o estômago está pequeno e está com dificuldade de esvaziar. Você passa pela dieta líquida. Tanto é, Gabi, que você vê que você passa pela dieta líquida e não tem fome. Você consegue ficar com aquela Você não dieta sente nada de fome. até brinco. É muito surreal, assim, para quem come todo dia. Até você me falou, doutor, Gabi, você não vai sentir fome. Eu falei, gente, é impossível, não, nada a ver. Quando eu fiz, eu realmente não sentia nada de fome, nada. Então, Muito, não muito sentiu por esse engraçado, fator. muito interessante. Agora, a tua internauta, o que ela tem que fazer, que é importante? É lembrar que a cirurgia, ela não, por ser uma doença crônica, a obesidade primeiro, a cirurgia não vai curar. Ela vai levar vocês onde vocês querem chegar. Você entendeu? E ficar por um determinado tempo. Então, o que vai ter que manter realmente é o que a gente chama de reeducação. Tanto a reeducação alimentar. A reeducação, Gabi, é tríplice. Ela é alimentar. Por quê? Porque você precisa mudar a tua rotina de comida. O que é calórico, o que é gorduroso, o que não era gostoso, falar a verdade, isso aí vai ter que saber que não vai poder ser mais naquele ritmo. Então, vai ter que comer o que tem mais fibra, tá? O que não é tão refinado, tá certo? E pegar essas comidas, vamos dizer, menos calóricas, quer dizer, mas que saciam mais. Além disso, sair do sedentarismo. Lembrar que agora eu tenho que queimar um pouco, queimar o que eu tinha que queimar e, se eu comer um pouco a mais, não deixar formar gordura. Então, para isso, eu tenho que ter uma atividade física. E a psicológica. Cabeça. Por isso que é uma reeducação tríplice. A psicológica, porque para a gente sair, né? A gente sair daquela história da compulsão. Por que eu como, né? Por que eu vou buscar comer? Eu tenho que estar resolvida dessa parte para poder saber, tipo assim, se a minha paixão mudou, não é mais por alimento, para onde eu vou desviar a minha ansiedade, minha paixão? É muito importante isso. Agora. Então, não esquecer. Isso é para a vida toda. Nutricionista, psicólogo e atividade física, pode ser em academia ou não, pode ser em casa, mas tem que ter um horário para fazer. Isso é para a vida toda. E suplementação. Tem que suplementar vitamina em qualquer uma das cirurgias dela para sempre estar bem, tá? Essa é a mensagem. Tá. A Pamela Martins perguntou, o pós-operatório é muito doloroso? Responde para ela, Gabi, essa aí. Gente, é assim, nos primeiros dias, como é tudo muito novo, você se sente meio perdido mesmo. É tudo muito novo, simplesmente o seu estômago foi cortado. É um órgão, querendo ou não, que estava realmente sadio, mas existia toda a questão do meu corpo que não estava mais saudável. Então, assim que eu operei, eu não senti dor por conta dos remédios, dos medicamentos. Depois que passa, dói um pouco, sim. Não posso mentir. Porém, passa. É o que eu sempre falo. Passa. E passa assim, num piscar de olhos. Já você fica super bem. E é coisa de, tipo, 2, 3 dias depois você tá maravilhosamente bem. Tá já caminhando. E é importante falar, já, tipo, com dias você já tá caminhando bem. Você já tá tomando os líquidos, que é um líquido que é um copinhozinho de café. Isso é o suficiente para te saciar, mas você já tá tomando bem também. É uma aceitação que é um processo, mas que você acaba lidando super bem, porque você precisa entender novamente o seu corpo. Não tem jeito. O seu corpo acaba mudando. Você precisa entender ele por completo. E é um processo mesmo, é aos poucos. Mas Gabi, respondeu bem. É isso que você teve mesmo. A dor tem 2 motivos aí. Primeiro, também tem a ver paciente. Tem paciente que dói tudo o tempo todo, né? São mais sensíveis. Mas, teoricamente, a gente, quando vai fazer a cirurgia por vídeo, tem que insuflar gás carbônico no abdômen.
distende esse abdômen. Os gases. E vai operar, fazer a cirurgia pode demorar 1 hora, 50 minutos ou mais, então vai ficar esse tempo. Depois você esvazia esse pneumoperitônio, quer dizer, você tira esse gás carbônico da cavidade abdominal, por isso que é um pneumoperitônio, você tira de lá, mas dá aquela sensação que você tenha feito umas 1000 abdominais sem parar naquele momento. Então fica com aquele desconforto. Mesmo sem cirurgia dos furinhos, lá dentro a gente manipula as alças com pinça, com grampeador e com tudo. Então, gente, eu tenho 5 furinhos na barriga, tá? Não foi cirurgia aberta, o meu foi como por vídeo laparoscopia, certo? Exatamente, videolaparoscopia. E se você manipular, quando você manipula as alças do intestino, elas ficam que meia paralisadas por volta de 24, 36, 72 horas. E essa paralisação dá cólica. Por isso que a primeira recomendação que a gente faz quando a gente vai ver o paciente no outro dia, eu pergunto, doutor, está andando? Vai andar. Está doendo. O doutor... anda o doutor fala mesmo, vai andar. Vai andar que passa mesmo. Aí, de repente, a pessoa fala, doutor, realmente já não está me dando mais nada, passou, que legal. Começou a eliminar os gases. Passa rápido mesmo. Acabou o problema. Aí vem o sofrimento do primeiro mês com dieta líquida, né? Aqueles caldos maravilhosos, né? Entendeu? Mas é que a gente fala, tanto a dor quanto os caldos, quanto o Covid, é ruim, mas passa. Não passa, e passou assim. No começo a gente acha que não passa rápido, mas, cara, passa. Hoje eu já tô com quase 4 meses de operação, quase 30 quilos a menos já. Então, eu tenho certeza que isso passou muito rápido mediante a todo o resultado. A minha saúde tá muito melhor, que é o que eu mais me preocupava. E minha saúde, nossa, hoje eu sou outra pessoa, graças a você e realmente a cirurgia. Doutor, seguinte. Gabi, antes disso, depois você pode fazer umas continhas. E eu vou avisar, primeiro mês, perde 10% do peso. Ah, é verdade. No terceiro mês, vai perder mais 10, totalizando 20. No sexto mês, vai perder mais 10, totalizando 30. E no 1 ano, a pessoa vai ver, ela tem perdido os 40% dela. 40%. Então, não tem que ter paciência, porque é assim. Ele é progressivo, no começo muito rápido, depois ele é mais, vamos dizer assim, ele é contínuo, mas de uma forma mais sossegadinha, não tão rápido. Mas a pessoa vai ver que ela vai perder os 40%. Algo que muita gente me manda é assim, Gabi, me mostra o seu resultado de antes e depois. Eu não consigo mostrar ainda, porque é todo um processo. Tem um tempo para isso. Tem um tempo de 1 ano para eu conseguir mostrar para vocês esse antes e depois. Eu perdi quase 30 quilos. Eu perdi 28 quilos e pouco. Mas eu quero mostrar para vocês, e estará lá no Instagram da Susan Clean, que é onde o Dr. Jaime atende, esse antes e depois que vocês tanto querem ver. Que, na verdade, eu tenho as minhas fotos antes da cirurgia. E hoje os meus familiares me vêm e falam assim, hoje você é outra pessoa. Eu mudei assim, drasticamente, entendeu? E é uma mudança muito bruta mesmo, muito bruta. Então, eu quero mostrar para vocês mesmo, os meus seguidores estão vendo, que eu sempre recebo, e mostro antes e depois. Eu não tenho como mostrar agora por conta desse 1 ano. Deixa os meses irem passando, aí eu vou mostrar, tem questão das roupas, por exemplo, essa jaqueta aqui, ela ficava um pouco apertada em mim. Hoje ela tá toda solta, ó. Hoje ela tá toda solta, entendeu? Então, é a questão dos meses passarem. Entendeu? Até é bom frisar isso. Doutor, a Kiar o nome, perguntou, após a cirurgia, quanto tempo a pessoa fica internada? É muito pessoal também. A minha equipe, a gente tem um hábito de o paciente ficar 24 horas internado. Ele interna num dia, a gente opera... Eu fiquei 24 horas. Exatamente. Depois do almoço, quando a pessoa já tomou o líquido, andou, movimentou, viu que está tudo muito bem, a gente libera para casa. A gente sempre prezou muito isso, porque em casa a gente acha que o paciente consegue se locomover mais. O que ele vai tomar de analgésico é só por boca agora, não vai usar mais veio, então pode ser em casa. E aquele velho problema da tal da infecção hospitalar. Você entendeu? Quando tem nada, tá bem? Vai para casa, não precisa ficar no hospital. Então é o que a gente vê. 24 é o suficiente. Mas às vezes a paciente pode ficar um pouco mais, um pouco menos. Isso depende então de como. Difícil, mas um pouco mais depende então de como o paciente acabou reagindo à cirurgia. Sim, como que ele acordou outro dia, como ele está, né? Como ele reagiu agora à introdução do alimento, se ele se aceitou bem
a dieta lá com caldo, entendeu? Então, tudo isso é importante para a gente ver que opa, dá para liberar sossegado, porque ele vai ter o nosso telefone e qualquer dúvida vai comunicar. Na dúvida, ele fica internado, entendeu? Tá bem, a gente libera. Tá, no meu caso eu fiquei bem, tá, gente? 24 horas eu já tava lá em casa, já maravilhosa. Na casa da minha irmã ainda, que aí ela ficou cuidando de mim. Isso é muito bom. O Augusto Motorza perguntou quais os riscos de desenvolver o dumping. E, por favor, explica para esse pessoal o que é o dumping. Tá. Síndrome de dumping é uma síndrome conhecida há muitos anos. Tá? Porque quando a gente antes operava úlcera, tinha paciente que desenvolvia essa síndrome de dumping, que é um mal-estar que a pessoa acaba tendo danado quando ela entra em contato com substâncias, vamos dizer, muito calóricas. E como passa muito rápido pelo intestino essa substância, porque agora a gente tem esse desvio intestinal, essas substâncias muito calóricas, ela puxa líquido para dentro da alça intestinal. Então, com isso, o que vai acontecer? Ela vai ter uma sensação de mal-estar, uma sensação de tontura. Naquele momento, por puxar muito líquido, né, para dentro da alça, vai diminuir a pressão, a glicemia dela baixa. Ela tem ela vê o túnel, falar a verdade para você. A gente fica tremendo também. Tremendo. Então fica aquele mal-estar danado. Quem sente o dumping uma vez não quer sentir de novo, tá? Normalmente são substâncias que a gente vê que levam o dumping mais fácil, são os carboidratos, né? Tipo chocolate, tipo algo mais doce ou gorduroso. Aí a pessoa vai ter o dumping, tá? E aí tem alguns que tem o dumping, né? E depois perguntam, pô, mas quando eu tenho, o que eu faço? Deita. Deita e fica quietinho. 15 minutos passa. Esses dumpings que são precoces, eles passam assim. Tem os dumpings tardios, né? São aqueles que a gente vê que a gente já operou há muito tempo e de repente vai começar a ter dumping, ou que não comeu nada calórico naquele horário, comeu há muitas horas atrás e que vai ter o dumping depois também. E a percentual, já respondendo ele, assim, por volta de uns 15% dos pacientes podem desenvolver dumping. Alguns até a gente trabalha um pouco mais com a nutricionista para a pessoa realmente não ter muito dumping. E alguns pacientes que não têm, que é uma coisa jóia não ter dumping, eles reclamam que gostariam de ter. Porque se tivessem dumping, eles não comeriam errado e se manteriam sempre no peso. Aí a gente fala, vai entender, você entendeu? Mas o que é aquele que nunca sentiu, um dia pode sentir. Mesmo passando anos, um dia ele pode ter dumping. Pode sentir o dumping. Eu já tive dumping, doutor, comendo bolo de cenoura com chocolate. E assim, foi exatamente essa sensação. É o tremor, é você se sentir mal, é você realmente ficar com mal-estar. E aí, o que eu faço, tá? O que eu faço? Eu pego o ventilador, ligo o ventilador, porque eu preciso, e aí ficou melhor, que antes eu não tava conseguindo ver o senhor. Eu ligo o ventilador e deito. E fico quietinha esperando passar. Mas isso aí passa, gente. O dumping passa. É ruim, mas passa, tá? Agora, eu acho que a doutora nutricionista não deve estar sabendo disso, não, né? Não, ela ficaria chateada. não. Porque ela Não é está reeducação, a reeducação. Primeiro ano tem que ter adaptação, é muita tranquilidade, tem que perseverar. Tem. Entendeu? Para não ter esse. É muita persistência. Tá vendo, gente? Eu também tomo. Gente, ele é meu cirurgião, tá? Para quem chegou agora na live, esse aqui é o meu cirurgião da minha cirurgia bariátrica. Eu acabei de tomar um leve esporrinho dele, normal. Acontece, né, doutor? Pode falar. Não, o pior é a surpresa minha, né? Eu acabei de ficar eu comi um pedacinho assim de bolo de chocolate, não passei muito bem, não. Mas então, e muito cuidado depois, porque muita gente vai dirigir depois. Come alguma coisa dessa e sai para dirigir. Imagina o que não, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, o cuidado tem que ser grande mesmo, tá? Vamos lá. A Alicia Vieira perguntou qual o IMC certo para fazer a cirurgia. A partir de qual IMC? 40%, 40, né? 40, o número é 40. Você vai falar para a Alicia fazer uma conta. Ela vai pegar o peso dela em quilos e dividir pela altura ao quadrado, tá ok? Dela em metros, tá? Então, vou dizer 1,5. Se ela tem... Não, 1,7. Se ela tem 1,70 m. Então, 1,7 vezes 1,7. Deixa embaixo. Põe lá 100 quilos dividido pelo esse resultado que deu de 1,7 vezes 1,7 e vai dar um número. Se o número for acima de 40, ela tem indicação de cirurgia. Se o número for abaixo de 40 e for até 35, se ela tiver aquelas doenças como comorbidades,
também tem indicação. Se o número for abaixo, ela tem uma obesidade leve, então é só tratamento clínico. E se o número tiver abaixo ou perto de 20 a 25, ela está extremamente saudável, está jóia, não precisa fazer nada. Tá. A Bianca de Luca perguntou. Não, essa aqui é a diferença entre a bypass e a sleeve, a gente já falou. A bariátrica pode interferir, ou seja, a pessoa ela faz primeiro a cirurgia bariátrica. Isso pode acabar interferindo numa futura gestação? Não, não. Falar a verdade, os obstetras adoram quando a paciente faz cirurgia bariátrica para engravidar para frente. O problema é ele esperar o momento certo. Ela tem até um ano para perder o peso, que a gente falou. Depois de um ano, ou a gente vê que 1 ano e meio é o momento. Porque depois de 1 ano e meio, ela está bem estável. Perdeu peso e encontra-se bem. Se vem tomando vitamina, está tudo certinho, não tem problema. Então, se ela vier a engravidar, ela vai ter, por exemplo, a mesma possibilidade de ter complicação para uma pessoa saudável. Então, ela só vai tomar todos os cuidados que ela precisa estar tomando como uma pessoa saudável. Se ela engravidar antes, já corre mais risco por causa da nutrição ainda, tá? Das vitaminas e pelo tempo que ela tinha. Então, já corre um risco maior. Mas se ela tiver obesa, mórbida, obesa, engravidar, a chance dela ter diabetes gestacional ou ter aquela hipertensão na gravidez é muito maior, até com descolamento de placenta e tudo vai. Então, para os pacientes que têm obesidade mórbida, o ideal primeiro é perder o peso operando e depois engravidar, depois de 1 ano e meio. Tá? Mesmo aqueles que têm que fazer uma cirurgia ortopédica, por exemplo, de quadril, prótese quadril, de joelho e tal, obeso mórbida, besteira. Primeiro perde o peso, depois vai fazer, senão vai perder a cirurgia. Tá ok? Vai ver que a prótese vai dar problema e vai acabar perdendo. Então, nessa hora é mandatório. Só espera o tempo adequado, né? Cuidado com gravidez depois que opera. Então, o risco que a mãe ou o feto poderiam ter, quais são? Fazendo antes, por exemplo, eu fiz a cirurgia hoje e engravido daqui 2 meses. Como é que... Olha, 100% de êxito para ficar legal se engravidar depois de 1 ano e meio. 1 ano e meio. Quando você começa a ter essa possibilidade de engravidar antes desse tempo, você já começa a ter risco até de 50% de perder o bebê. Você entendeu? Até 30%, 50%. Eu falo a verdade, eu sou um cara de muita sorte, porque as minhas pacientes, até que eu operei, que engravidaram no meio do caminho, antes de 1 ano, eu operei uma que engravidou antes de operar. Tá certo? Antes dela Meu Deus! Se ela estiver ouvindo hoje, ela vai lembrar. Mas antes dela internar, ela acho que foi fazer aquela despedidinha com o marido e não tomou tanto cuidado, acabou, né? Mesmo tendo um exame negativo, ela acabou engravidando aquele dia. E acabou operando. Mas mesmo assim, ela levou uma gestação extremamente boa. Foi legal, o bebê veio a Que bom. tudo. Mas não dá para arriscar, entendeu? Então a gente fala, o cuidado tem que ter grande. Preferível não arriscar. Então, um só ano depois e de 1 ano e meio. ela está ótima. Então espera 1 ano e meio. E até porque 1 ano e meio eu faço. Depois eu quero fazer a reparadora, eu faço, tá? Depois desse tempo. Então, o ideal é esperar 1 ano e meio para poder engravidar. Tá. A Larissa Rodrigues perguntou: é necessário quanto tempo de repouso da cirurgia? Não tem repouso, não. É só... E realmente, gente... Operou, vai para o quarto, incomodou, senta, tá legal, vai andar. E na casa a gente já orienta o familiar, não dá nada na mão, não. É isso que eu ia falar. Lembra que você me falou? Assim, porque querendo ou não, eu ia ficar na casa da minha irmã. Sim. O doutor olhou para minha irmã e falou assim: não dá nada na mão dela. Se ela quiser água, ela tem que ir buscar. Ela tem que levantar e buscar, porque o nosso organismo precisa mesmo dessa movimentação, né, doutor? Sim, para evitar complicações como trombose e outras complicações que tem até pulmonar, mas principalmente a trombose. O movimentar tem que ser o tempo todo. Bebericar água, tá o tempo todo bebericando água, golinho em golinho. Deixando do lado, que você também me falava. Tá certo? E andar. Esse é o segredo para recuperação boa pós-operatória. Porque não vai ter fome. Então, tranquilamente, vai ficar bem tranquilo com relação à dieta. Tá. A Larissa Rodrigues fez mais uma pergunta que eu acho que vai servir até para desmistificar bastante coisa. É verdade que quem bebe pode engordar tudo de novo ou vira alcoólatra? Tá. Lógico, o engordar de novo é que normalmente a bebida alcoólica chama alguma coisa junto. Sempre aquele aperitivo chama algo para a gente comer tomando bebida alcoólica.
Mas a pessoa imaginar que, se você for imaginar que a bebida alcoólica vai te trazer caloria, essa pessoa vai até comer menos, porque ela vai ter caloria pela bebida alcoólica. Só que isso vai acarretar para ela desnutrição, vai acarretar problema. O álcool agora, quando ele entra, a gente não tem aquele estômago todo que a gente tinha antes. Antes a gente bebia, vamos lembrar dos pilequinhos, Gabi. A gente bebia, passou da conta. Ficava meio nauseada, não ficava legal e tudo, ficava tal. Quando Ficava não estava nada alegrinha. bem, a gente chegava lá, chamava o Hugo e mandava embora. Uhum. Pouco desse álcool, que a absorção dele é mais no intestino mesmo, passaria para o intestino. Aí o fígado vai trabalhar, o pâncreas vai trabalhar para tirar e, vamos dizer assim, metabolizar esse álcool, para a gente mandar ele embora. Como ele vai desidratar muita gente, vamos ter aquela famosa dor de cabeça do outro dia, boca seca e por aí vai. Ressaquinha. A ressaquinha. Agora, a partir do momento que a gente opera, o estômago ficou pequenininho. E não tem no bypass o piloro. O estômago, o que acontece? Entrou o líquido lá, passa direto. Esse álcool, vamos dizer, ele está com uma porcentagem muito forte, porque ele não está sendo desativado no estômago com ácido, com nada, jogando água no ácido. Não está tendo nada disso, você entendeu? Então, o que acontece com esse álcool? Ele passando lá, quando ele cai no intestino, ali o intestino para ele é como se fosse um mata-borrão, tá? Vai puxar. Quando chegar no fígado, aquele álcool está concentrado, vamos dizer, seria 100% de concentração para o fígado. Para o fígado desativar esse álcool é muito mais difícil porque é um poder alcoólico muito maior. Então, você vai poder criar o quê? O paciente fala, pô, antes eu tomava o quê? Um engradado de cerveja não tinha nada, hoje eu tomei um copinho, já estou de pileque. É verdade. Ele está equivalendo a um copinho, a um engradado que você tomou. Tá? Uhum. Lembrar isso, vai ter esse problema. Então, vai ficar alcoolizado mais rápido. Com esse alcoolizado mais rápido, ele pode desenvolver doenças do fígado, hepatopatia. E o que demoraria para um cara que bebe muito ter 10 anos para desenvolver algum grau de hepatopatia, esse que está bebendo desse jeito, com um ano ele já está. Então, pode ter cirrose hepática, pode ter outros fatores assim piores. Então, não é para esse paciente. Não estou dizendo que ele não vai tomar nada, não vai beber depois. Vai ter que ser uma coisa, meu cálicezinho de vinhozinho, o meu copinho de cerveja, aquele tempo esporádico, mas nunca mais que isso, nunca mais, né, num volume maior que esse, para não ter problema, tá? Então, isso é importante. O que vai ganhar Mas peso assim, é ela comer errado, para tá? voltar Ela a comer mais ingerir calórico. a bebida Um ano. depois de um ano. Fala a verdade, Gabi, você já furou, né? Você já deve Não, ter... não, pior que Jura? não, doutor. Então tá bom. Então parabéns. Ó, agora estou parabenizando. Obrigada, gente. Ó, ele me deu um esporrinho, mas agora ele me deu os parabéns também. Não, não, pior que não mesmo. Eu Eu sou bem considero livre quem disso. operou, Gabi, como se fosse uma menor de idade, comigo até um ano. Eu falo isso para todos os pacientes. Mas nem no final do ano, champanhezinho, nem no final do ano, só champanhezinho. Completou um ano, você adquiriu a maioridade para mim. Então é aquela coisa. Enquanto o meu filho era menor de idade, cara, nem vai bicar nada comigo, nem nada. O dia que ele fez 18 anos, 19, ele falou, pai, vamos tomar uma cervejinha? Tá calor, vamos tomar uma cervejinha junto? Joia, filho, não há problema, podemos tomar uma cervejinha junto. Então é isso que a gente comenta. Nesse um ano, a gente tem que chegar no nosso objetivo, que é perder o peso, e trabalhar nesse paciente tudo realmente para que ele entenda que a cirurgia só vai, vamos dizer assim, ser excelente para ele, ou ele conseguir ficar bem com ela a vida inteira, se ele seguir a nutrição e seguir a parte psicológica e a atividade física, mas principalmente a nutricional, vamos dizer assim. E não pode burlar. Se começar a burlar, vai poder reganhar o peso que ficou perdido lá atrás. Não, é muito difícil ganhar todo, mas ganha um pezinho. E incomoda. Algo que eu ia até comentar com você é como depois da cirurgia muda a nossa vontade com os alimentos. Eu, por exemplo, eu era viciada em comida japonesa antes. Viciada de, tipo, sempre querer comer o rodízio. E eu comia sashimi. Hoje, se eu só de imaginar o salmão cru, eu já fico assim, não quero. Porque realmente muda, né? Eu não sei os outros pacientes, o que eles chegam a falar, mas eu, pelo menos, eu cheguei depois da cirurgia, ter uma certa intolerância, mas assim, minha mesmo com diversos alimentos. E exatamente isso que eu ia até falar sobre a bebida. Hoje eu não sinto mais vontade, tipo, antes eu bebia, assim, ficava alegrinha, como você já falou, porque tem a ressaquinha no dia seguinte. Só que hoje eu já não me vejo mais bebendo. E uma grande parcela de culpa tem sim por conta da cirurgia. Que engraçado, né?
Então, por isso que a gente, quando o paciente opera, a gente sempre imagina, eu preciso desviar a paixão dela. Se a paixão dela era para comer antes, eu preciso trazer agora coisas legais. Ela comer alimentos legais. Tem gente que fala para mim que eu não comia nada de verdura e hoje em dia ama alface. É importante manter também a pessoa comendo carne. Carne é importante. Vermelha ou branca, de preferência, né? Mas sempre está trazendo carne, porque é ali que você vai absorver o ferro, você vai absorver a vitamina B12, algumas coisas que você realmente precisa. E quando a gente trabalha esse paciente, desde o começo, fazendo isso, normalmente a paixão já fica desviada para esses alimentos. Isso é que é muito bom. Por isso que é bom já começar pelo caminho certo. Você vai ver que depois você fala, cara, não preciso mais, estou muito bem. Você não vai ser proibida nunca de comer um pedaço de pizza futuramente. Nada, nada, nada. Você vai ser uma pessoa extremamente normal futuramente. Só que você vai ter a quantidade que você vai comer. Entendeu? E a qualidade do que você está comendo. Isso que é importante. É o mais importante, né? Vamos lá. A Mai já acabou perguntando sobre engravidar, que foi até uma pergunta que eu te fiz. E um Instagram que se chama Alperbari perguntou qual o tempo ideal para fazer reparadora? O que é reparadora? Explica aí para o pessoal também, porque pode ter gente que não sabe, né? A reparadora seria a plástica, a cirurgia plástica. Quando normalmente quando o paciente perde muito peso, vai acabar ficando muitas vezes um excesso de pele e tecido adiposo que sobra. Seria o famoso aventalzinho no abdômen, seria, vamos dizer, algumas vezes aquela mama que era muito grande antes, que fica pesada, e depois fica uma mama mais caída, lembrando a mama da vovó, né? Da gente olhar e falar, nossa, essa é a mama da vovó. Aquelas que não tinham nenhum também, parece aquele maracujazinho chupado, né? Fica a pelezinha ali. Então, essas pacientes, você percebe, essas pessoas, que eles vão ter que fazer uma cirurgia para reparar aqui, porque não está bem. Não é uma cirurgia estética, é uma cirurgia de reparação mesmo, tá? Às vezes um braço que sobra muito. Sobra pele, gente. É tipo flacidez real, tá? É muito grande, tá? Então a gente tem aquelas pacientes que a gente vê que precisa de fazer essa cirurgia que a gente chama de reparadora. Essa cirurgia reparadora para o cirurgião dar alta para o plástico, ver esse paciente ele começar a fazer, normalmente é quando estabiliza, depois dos 3 meses, estabilizar o peso. Vamos dizer, passou um ano da cirurgia, e por 3 meses você não mudou mais o peso, quando aquele peso está bem, a gente já acaba liberando para a cirurgia plástica. Tem alguns convênios que pedem para ser com 2 anos, mas é esse prazo, entre 1 a 2 anos. Eu uso sempre essa referência. Depois de 1 ano, estabilizou, eu vi que ficou 3 meses estável, eu já libero para o plástico e ele vai ver nessa paciente o que tem que fazer e vai fazer a opção também. O que é mais necessário agora ou não, que prioridade eu dou. Normalmente a gente sempre orienta, eles pedem, né? Você uma cirurgia por vez. Porque o paciente que fez bariátrica não é um paciente tão simples assim de deixar a cicatriz ou trabalhar com ela. Então, uma cirurgia, muitas vezes, assim, um pouco mais demorada, trabalhada e trabalhosa. Por isso que seria ideal fazer uma cirurgia por vez, ou no máximo 2, se ele achar que tem que fazer 2. É respeitar o que ele quer. Mas respondendo a pergunta dela, depois de 1 ano, se depois desse ano, 3 meses ficou estável, não teve alteração nenhuma, já dá para liberar para a cirurgia reparadora. Show. Márcia perguntou. É possível, no caso dela, tá? É possível fazer a bariátrica tendo obesidade grau 1 mais resistência insulínica? Difícil, difícil. Hoje você está trabalhando diabético, vamos dizer, tipo 2, que é aquele que tem necessidade de tomar o remédio para diabetes via oral, tá? Quer dizer, ele produz insulina, mas a insulina dele é insuficiente, tá? Então, mas ele produz. Então, esse paciente com índice de 35 tem liberação. Com índice de 32 ou índice de 30, hoje tem se pedido, tá? No Conselho Federal, tem pedido já para tentar liberar essa cirurgia para poder resolver e ajudar os pacientes diabéticos. São pacientes que vão ter que ter também 2 liberações e pareceres de 2 endócrinos, mostrando que ela tem tratabilidade clínica com os remédios que tenha, entendeu? Para poder ser operada. Só que ainda não está liberado para o INSS, os convênios ainda não aceitam, então os pacientes às vezes ouvem falar, vê e querem vir operar, mas não vão ser liberados, tá? E a gente não chama essa cirurgia de bariátrica aí, a gente chama ela de, apesar de ser uma cirurgia, é um bypass igual você fez. Isso é uma cirurgia tecnicamente igual ao bypass,
a gente considera ela uma cirurgia metabólica, porque ela vai em cima, não do peso, que o peso dela não está ideal, está tranquilo, ou está perto dele, né? Então, por essa ser uma cirurgia metabólica, a gente indica ela por esse problema. Só que as cirurgias bariátricas, hoje você tem facilidade. As metabólicas mesmo, ainda não tão fáceis de liberar, quem sabe com o tempo. Tá. Então, Márcia, sua pergunta está respondida aí pelo doutor. A Thay Patrícia perguntou: quem tem problemas de ansiedade pode fazer a cirurgia? E é bom a gente falar até do laudo psicológico que precisa, né? Certeza. Essa paciente, ela vai ter não só o laudo. O laudo, para a gente, pouco importa, falar a verdade. O importante aí é acompanhamento depois. O acompanhamento é o mais necessário. O laudo é para o convênio. Só se ela tiver algum transtorno, vamos dizer, psiquiátrico importante, que vai precisar de uma avaliação psiquiátrica também, está tratando. Mas é lógico que todos nós teríamos que ter uma terapia e teríamos que estar acompanhando, tá? Para a gente conseguir se manter no que tem que fazer, para na hora que dessa ansiedade e tudo, a gente não descontar no alimento, o problema da compulsão alimentar e por aí vai. Pode ser feita assim, desde o momento que o psiquiatra ou o psicólogo libere, tá? E a gente está acompanhando sempre junto, porque muitos precisam até de medicação para resolver o problema, até para antes de operar, resolver o problema, principalmente quando é depressivo, para a cirurgia, porque sabe que vai precisar estar tomando tais medicamentos. O problema aí seria outro. Então, é legal a pessoa ter essa ideia de que ela vai melhorar muito, mas tem hora que vai dar umas neuras. Então, de repente, ela tem que estar sempre acompanhando e, se toma um remédio, manter a medicação. Entendi. Doutor, existe alguma chance de não ter flacidez? Existe, tudo existe. É muito difícil, né? Mas existe. A paciente trabalhar muito bem, ela não ter um peso, vamos dizer, tão excessivo assim, e ela é uma paciente que consegue se manter bem nutricionalmente, com proteína e tudo, e faz uma atividade física muito boa, muitas vezes ela fica bem. Dizer que não vai ter nada é difícil, mas fica bem para você falar, não tem o que ser reparador aí. Se ela quiser alguma coisa, é estético, porque não ficou nada flácido, tá tudo lá. A mulher tem mais tendência a celulite, então, mas isso qualquer uma, não só quem que operou, né? Mas existe sim, existe, mas não é comum. O comum é sempre você ver que tem uma flacidez, não trabalhar isso, ou tem aquela barriguinha em avental, vamos corrigir depois, né? Então, isso é o mais comum de acontecer. Tá. Pode voltar a fazer exercício físico depois de quanto tempo? 30 dias a gente já libera. Lembrando que você já está andando desde o primeiro tempo, né? Operou dentro do primeiro dia, está andando. A gente libera uma atividade física um pouco mais forte nesse tempo, porque a pessoa já começou a se alimentar um pouco melhor. Por quê? Como ela não tem fome, só está no líquido, ela está praticamente ingerindo para sobreviver. Você entendeu? Sim. Querer pegar essa pessoa e levar para um gasto energético muito maior, ela vai passar mal na academia. E muitas vezes o peso que ela perdeu ainda não foi tão suficiente para ajudar numa melhora da pressão, melhora de outros problemas que ela tinha, que vai, no momento da atividade física, também assim, ter transtornos lá. E depois é ruim, porque se ela passa mal uma primeira vez que ela vai na academia e ela não era acostumada, aí que ela não volta. Você entendeu? Então você tem que liberar no tempo certo. E lembrar também que quando a gente libera para a academia, a gente sempre avisa o paciente que no primeiro mês de liberação, vamos trabalhar massa magra. É importante trabalhar massa magra. Então, vamos lá, para quê? Para mantê-la. Então, vamos trabalhar perna, bumbum para a mulher, quadril, porque é onde vocês ganham mais na anca. E o homem vai trabalhar o abdômen para manter e massa magra. É importante a manutenção de massa magra para não ter problemas futuros com relação a cálcio e tudo, osteopenia, o que vem aí para frente, e também para se manter no peso. Quanto mais massa magra a gente tem, mais facilidade a gente tem para não reganhar peso. O metabolismo muda. E isso é importante ter na concepção. Por isso que é importante a atividade física, ok? Entendi. Ótima observação. Preciso começar e voltar, né? Elaline perguntou: fiz a bypass há 3 anos e emagreci apenas 10% do peso recomendado. Posso operar de novo? Então, fica difícil uma resposta dessa. Primeira coisa, precisa saber que procedimento que ela fez. Foi bypass, você falou? Bypass. Bypass, tá. Bypass. O bypass, é difícil no bypass não perder tanto peso. A gente comenta no bypass que
se a pessoa não perdeu até 25%, né, essa cirurgia não foi efetiva. Normalmente o paciente sempre perde mais que 25%. Perdeu 25%, legal. A média é 40%, tá? Ela falou 10% aí. Então tem que ver por que ela só perdeu 10%. Então, tem vários fatores. Um fator também é lembrar que ela tem uma doença, tá ok? E às vezes a cirurgia que ela fez é a melhor. Então vamos supor assim, para ela entender bem, eu estou com alguma infecção qualquer. Isso ouvi de um colega há pouco da Bariline, por isso que eu vou falar para ela. Ela está com uma infecção, aí ela toma amoxicilina. Aí a amoxicilina não resolve. Aí ela toma um outro antibiótico qualquer e resolve. Aí você vai falar, a amoxicilina foi ruim? Não. A doença é mais forte que a amoxicilina, não era indicada para aquela, você entendeu? Então, tem pacientes que, às vezes, não respondem ao tratamento cirúrgico pelo grau da doença que tem. É raro também, não é tão comum, mas existe um percentual que a gente vê de 2, 3% de pacientes que realmente não conseguem perder peso. Agora, é mais fácil procurar outros problemas, ver por uma endoscopia. Tamanho do pouch dela, o tamanho do estômago que ficou lá, se não ficou grande demais. Se não comunicou esse estômago pequeno com outro estômago, pode acontecer de comunicar, então ela está comendo mais do que está comunicando. E se ela realmente fez tudo o que tinha que fazer direitinho em termos de alimentação. Porque tem pessoas que você pensa que está se alimentando do jeito e não está, e no final não vai perder peso. Agora, o peso, lembra que é gordura. Precisa ver se esse peso que ela fala realmente é gordura ou não, para ter uma ideia. Então, ela teria que ser melhor estudada. Tem que fazer todos os exames, uma endoscopia imprescindível e tentar ver se existe algo, vamos dizer, alguma alteração orgânica para fazer uma cirurgia para ela de novo para resolver o problema. Nossa, com um estômago muito grande, aí você vai para tentar ajudá-la, você entendeu? Mas a maioria das vezes não é esse o problema. Mas é ela estranho, conseguiria, ela só por exemplo, 10. mas ela conseguiria fazer a cirurgia novamente. Se caso encontrar Se caso problema encontrar lá, o problema, que um estômago grande ou comunicou o estômago com outro e tudo, você pode corrigir essa paciente cirurgicamente, sim, você entendeu? Mas aquilo que eu comentei, normalmente é mais difícil ser aqui, né? É mais fácil procurar outros fatores e ver se não tem nenhum outro que encontra ali, né? Mas tá. poderia. Se encontrar, poderia ser até realizada, né? Maravilha. A Aline Lin perguntou: dor na coluna pode ser considerado uma comorbidade? Sim, porque dor na coluna deve ter algum problema que cause essa dor. Então, vai estar dando uma olhada. Se a pessoa tem muito peso, ela vai ter uma compressão das vértebras. Então, muitas vezes já tem uma hérnia de disco lá, já irradiando também para a membro inferior, ou ela tem algum problema já de postura importante. Como também o joelho ou o quadril também recebe muita carga, muitas vezes já está com problema ortopédico de quadril. Então, é que a gente sempre, quando for fazer uma paciente, pegar uma paciente dessa, começar a fazer o histórico dela, a gente vai perceber que não é só a dor na coluna. Você vai encontrar outras alterações clínicas que às vezes ela nem sabia. Está com ácido úrico lá em cima, está com colesterol, triglicéridos alterado. Então, Sim. vai encontrar mais coisa. Então, tem indicação, sim, desde que encontre problema. Poderia ser a comorbidade. Muitas comorbidades, para mim, são ortopédicas. Entendi. Doutor, é o seguinte, a live, ela tem um prazo de 1 hora, mas aí a gente vai encerrar essa, eu vou salvar e aí a gente começa uma outra só pra gente finalizar as perguntas, pode ser? Eu vou fazer o seguinte, então, eu já vou deixar salva essa live aqui, aí eu já vou iniciar com a pergunta da Mai Dutra, que é o seguinte: quais os sinais de que preciso tomar vitaminas injetáveis? Ou seja, quando as vitaminas via oral já não estão resolvendo mais, tá? Eu vou só finalizar essa live, aí eu já vou iniciar outra e aí você me responde essa, pode ser? Pode, tranquilo. Então tá bom, Obrigado. gente, já volto, rapidinho, tá? Ok.